Olá todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje é um tema muito esperado por muitos de vocês, que é aprender a falar alemão. Teve muita gente me escrevendo, perguntando se eu já sabia falar alemão quando eu cheguei na Alemanha. Se você está me assistindo pela primeira vez, o meu nome é Cristiana e eu moro na Alemanha há 3 anos. E então a resposta para a pergunta que muita gente me fez foi não. Na verdade, assim, eu tinha o nível A1 quando eu cheguei na Alemanha, que é um nível de referência europeu de língua, que é, na verdade, saber falar: oi, tudo bem? Meu nome é Cristiana e eu tenho 26 anos e o meu hobby é ler. Né? A gente aprende a falar o hobby nesse nível de aprendizado da língua. Então, muito importante. Faz toda a diferença quando você chega à Alemanha, tá, gente? Enfim, eu sabia falar isso, mas eu tinha que ter o certificado A1 para poder casar, então já cheguei aqui com o certificado A1. E aqui eu fui fazer então o A2, e depois do A2 eu fui fazer o curso de integração. Como eu sou casada, eu tinha o direito de fazer o curso de integração e era bem mais barato, e eu fui. A escola que eu estudei aqui, que é a escola que a maioria dos estrangeiros que eu conheço estuda, se chama Volkshochschule. É uma escola que ela não tem parceria com nenhuma agência no Brasil. Se você for numa agência de viagem, você não vai achar essa escola lá, porque ela não tem. Ela é uma escola subsidiada pelo governo municipal, mas basicamente todas as cidades têm uma Volkshochschule. Então, se você está na Alemanha ou se você quer vir para a Alemanha, procure entrar em contato com a Volkshochschule da sua cidade. Eles normalmente oferecem um curso de alemão para estrangeiro. E foi lá que eu fiz. É o curso mais barato que tem. Tem o Instituto Goethe, o Humboldt, alguma coisa assim, mas tem outras escolas de língua e tudo mais que você vai encontrar numa agência de intercâmbio no Brasil, mas essa aqui a inscrição é direto, tem que fazer uma provinha bem normal, em qualquer escola de línguas você tem que fazer uma provinha antes. Então foi isso, eu fiz o A2, depois eu fiz o curso de integração, que é um curso mais sobre, não só focado na gramática, mas um curso sobre história, geografia da Alemanha, são para pessoas que vão ficar morando na Alemanha, então é bem interessante. E aí ele vai até o nível B1. O nível A2 e esse curso de integração, o nível A2 durou aproximadamente 2 meses e meio, esse curso de integração também. Eu entrei pela metade, né? Porque eu fiz o A2. E depois eu fui fazer o B2. O B2 ele é dividido em B2-1 e B2-2. Cada um desses níveis leva 2 meses e meio, aproximadamente 3. Eu fiz o B2-1 na escola e o B2-2 eu fiz em casa com a ajuda da minha cunhada. Ela vinha uma vez na semana me ajudar e eu fiz a prova do B2 e passei na prova. Muito importante no aprendizado da língua, gente, é dedicação, paciência e disciplina para estudar mesmo sempre, todos os dias, pegar ali, porque é uma língua difícil. E leva tempo mesmo para aprender, é bem normal. E se vocês viram os meus vídeos falando alemão, vocês perceberam que o meu alemão não é 100%, ainda tenho muita coisa para aprender. Eu fui ao Brasil agora, no meio do ano, e eu comprei um livro de gramática lá, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui. Alemão Sem Mistério. Vou confessar pra vocês que faz um pouquinho mais de um ano que eu não vou mais pro curso de alemão. Eu parei no C1. E aí depois eu cansei de ir pra aula e faz um pouco mais de um ano que eu parei de estudar. Mas eu moro na Alemanha, então eu falo alemão todos os dias com as pessoas, né? Uma grande diferença. Mas eu comprei esse livro esse ano, de 2013, no Brasil. Eu ainda não comecei a estudá-lo, mas eu já folheei e eu gostei muito. E eu aconselho, se você estiver no Brasil, a comprar esse livro de gramática. Aqui ele tem no começo do livro como que você usa esse livro. No final de cada capítulo vai ter uma prova e eles aconselham, se você não tiver acertado 75% no mínimo, para você voltar ao capítulo
e refazê-lo. Tem um CDzinho aqui no final e eu acho bem legal. Se você quiser comprar esse livro, eu aconselho. Agora, os livros que eu usei aqui na Alemanha, né? Eu comprei... Claro, eu fui pra aula quase 2 anos seguidos, então tem muito livro de usar na sala de aula. Esses livros eu não aconselho, porque se você não tiver a ajuda do professor ali, ele não explica a gramática, ele não explica nada. Ele tem um exercício ali que o professor tem que te dizer. Então eu selecionei esses 2 livros aqui de gramática, na verdade, que eu aconselho, que eu comprei, que eu usei e que eu gostei. Que os 2 são do mesmo autor. Então esse verdinho aqui é do nível A2 até o B2. E ele é cheio de exercício. Deixa eu ver aqui. Ele explica a gramática. Muito exercíciozinho de completar. Eu queria uma página que explica a gramática. Aqui, bem fácil no começo do livro. Aqui é a explicaçãozinha da gramática. E aqui já começam os exercícios que você tem que fazer. Aqui o livro. Dá uma olhada no autor e tudo mais, se você quiser comprar. Não sei se esse livro vende no Brasil, mas se você estiver na Alemanha ou tiver um amigo que está na Alemanha, realmente vale a pena comprar. E esse azul é do mesmo autor, só que é do nível C1. E eles têm muitos exercícios, dá para aprender bastante com esses livros. E eles têm os livros de respostas, que eu aconselho a comprar, galera, porque é muito importante você saber se você está errando, aonde que você errou, né? Quais são suas fraquezas, vamos por assim. Claro que você não vai fazer o exercício com o livro ali do lado, mas é legal ter. Mas por que eu tô falando isso? Porque eles são vendidos separadamente, não é que você compra um e já vem um livro de exercício. Esse aqui, por exemplo, custou R$ 9,60 e esse aqui R$ 4,80. Eles vendem separados. Mas vale a pena. Muita gente perguntou, né, se eu já sabia falar alemão, tá? Eu falei que sabia falar o nível A1 e eu vou contar agora pra vocês um pouquinho do que eu fiz antes de vir pro Brasil. Eu ouvia muita rádio, 1 Live é a rádio que eu ouvia, é a rádio aqui de Colônia, pra me familiarizar com a língua, porque alemão é uma língua que eu nunca tinha escutado, eu não sabia como soava. Então, sempre que eu podia conectar, eu conectava lá, ficava ouvindo essa rádio, a 1 Live. Eu também fiz os cursos da Deutsche Welle online. Na primeira vez que eu peguei para fazer, era o Deutsch Warum Nicht, que é muita coisa para ouvir. Então, como eu não tinha como ouvir no celular e tudo mais, eu acabei parando, porque eu não tinha como fazer. Mas hoje em dia, ele dá pra baixar no podcast. Então, se você tem como ouvir podcast, se você ouve podcast, ou se você não ouve podcast, comece a ouvir, porque ajuda bastante você se familiarizar com a língua. E esse curso, ele tá todo lá no podcast, você pode baixar no seu aplicativo, no seu telefone, e ouvir. Então, você pode ouvir no ônibus, você pode ouvir numa viagem, você pode ouvir sempre. E a explicação, todo o curso de alemão ouvido. Eu deixei aqui aberto a página da Deutsche Welle para mostrar para vocês. Aqui em cima, tá? Deutsch Lernen. O meu tá em alemão. Mas vai estar aqui, aprender alemão. Deixa eu colocar aqui em português. Enfim, agora eu não vou saber. Mas ele vai estar azulzinho aqui. E ali em cima você vai clicar Deutsch Lernen. E aí vai clicar cursos de alemão. E aí eles têm várias opções. E hoje em dia eles têm um curso interativo online, que você faz os exercícios online e tudo mais. Gostei muito desse curso, aconselho a fazer, só que está ministrado em inglês. Então, para aquelas pessoas que não falam inglês, fica um pouquinho difícil, mas se você tem um pouquinho de conhecimento em inglês, tenta, vale a pena tentar, porque são os enunciados dos exercícios e tal, e devagarinho você vai pegando. E dá para treinar 2 línguas, e isso é legal. E eles têm também um treinador de pronúncia, que eu particularmente nunca usei, mas acho que vale a pena tentar. E
que mais que eles têm? A radionovela. A radionovela são historinhas para você ouvir e eles têm isso em PDF para você acompanhar. Então, se você não tem dinheiro para fazer um curso de alemão agora, ou pagar um professor particular, acho que vale a pena entrar no site da Deutsche Welle e fazer esses cursinhos, começar a estudar alemão. Se você tem interesse na língua, se você quer vir para cá, acho que realmente vale a pena. Se você já está na Alemanha, se você já sabe falar um pouco de alemão, eu até separei um livro, um romance, que eu aconselho, é um livro de fácil leitura, é do Daniel Glatauer, se chama Gut gegen Nordwind, e tem a continuação dele, que agora eu não tenho aqui porque eu emprestei, mas a história de duas pessoas que se conhecem por um acaso na internet, uma recebe o e-mail da outra de Feliz Natal, mas aqueles e-mails que você recebe que você nem sabe quem é a pessoa, você nunca mais viu aquela pessoa que manda pra lista inteira de e-mail, e aí começa a criar um relacionamento de amizade, de amor, enfim. E a história do livro, só tem os e-mails, só tem as trocas de e-mails. Então é uma linguagem mais leve, é uma linguagem mais simples, então é uma linguagem interessante, é um livro interessante. Eu super aconselho, se você quiser começar a ler em alemão, a ler este livrinho. É isso, galera. Acho que não tem mais nada assim pra falar sobre aprender alemão. Boa sorte, paciência, disciplina são palavras-chave. E teve muita gente me escrevendo, né, dizendo que meus vídeos estão fazendo essas pessoas se inspirarem a voltar a aprender alemão, que tinham dado uma pausa no curso. Eu queria agradecer todas as mensagens, porque eu mesma estou ficando inspirada a pegar o livro e começar a fazer de novo, porque é uma língua como todas as outras em movimento, vamos por assim, filosofia. E você tem que continuar aprendendo, e alemão, até você chegar ao nível, né, de língua materna, o que poucos estrangeiros chegam, demora anos e anos, dependendo, sei lá, pra mim, eu tenho a sensação que nunca vai ser, mas eu já sei falar alemão, já tô contente, mas tem um caminho ainda pela frente pra melhorar, pra aperfeiçoar. E eu desejo a você muito boa sorte, pegue seu livro, vá no site da Deutsche Welle, se você não tem dinheiro pra fazer curso, faz sozinho, corre atrás que você consegue. É isso aí, um beijo pra vocês.